O plenário do Supremo Tribunal Federal deu início hoje ao julgamento que define se estados e municípios podem adotar a vacinação compulsória e outras medidas para o enfrentamento da Covid-19. Na sessão, o presidente do STF destacou a importância das decisões da Corte para garantir segurança jurídica no período da pandemia. No início da sessão, o ministro Luiz Fux apresentou dados que mostram que o STF foi o tribunal que mais julgou ações a respeito da pandemia no mundo. Até agora, foram mais de 8 mil processos relacionados ao tema. O presidente da Corte agradeceu o esforço de todos os ministros e destacou as adequações feitas durante a gestão do ministro Dias Toffoli, que permitiram a continuidade dos trabalhos por meio de sessões virtuais e por videoconferência. Para Fux, a atuação do Supremo foi fundamental durante esse período. A prioridade, então, da nossa gestão de promover a segurança jurídica e pacificar as controvérsias prioritárias para o povo brasileiro, contribuindo neste momento para que o país vença a pandemia e também retome a agenda do seu desenvolvimento, tem no Supremo Tribunal Federal um papel extremamente importante e, repito, graças não só à gestão do ministro Dias Toffoli que me antecedeu, mas também o empenho dos eminentes colegas com esta presidência, razão pela qual eu lavro esse voto de agradecimento. Em julgamento, 2 ações diretas de inconstitucionalidade que tratam da vacinação contra a Covid-19. Na primeira, o Partido Democrático Trabalhista pede o reconhecimento da competência dos estados e municípios para decidir sobre a vacinação compulsória durante a pandemia, prevista na Lei 13.979 de 2020, que trata das medidas emergenciais de combate ao coronavírus. Na segunda ação, o Partido Trabalhista Brasileiro pede que o STF declare inconstitucional a compulsoriedade. As 2 ADIs são de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Tema similar está em discussão no recurso extraordinário em que se discute a obrigatoriedade de vacinar o filho de acordo com o calendário infantil de imunização. Com repercussão geral reconhecida e sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, o recurso analisa se o Estado pode obrigar os pais a vacinarem os filhos menores de idade, independentemente de convicções filosóficas e religiosas. Nas sustentações orais, o PDT argumentou que a lei que disciplina as medidas excepcionais de enfrentamento à pandemia da Covid-19 prevê a compulsoriedade da vacina. Parafraseando o ministro Marco Aurélio, realmente é tempos estranhos. Tempos estranhos porque está utilizando essa tribuna durante 15 minutos para pregar o cientificismo, para pregar a norma que delega, que outorga aos Estados-membros competência para vacinação obrigatória, se assim o desejarem, em não um só aspecto normativo e casuístico, mas em várias legislações. Já o PDT alega violação ao direito fundamental à saúde e à liberdade individual. Tanto o direito à vida quanto à saúde são colocados em risco com a implementação de uma política de vacinação compulsória, quando não existem estudos científicos que demonstrem sua real eficácia. O advogado-geral da União sustenta que o Estado assumiu o compromisso público de proporcionar gratuitamente à população brasileira todo imunizante que seja comprovadamente eficaz e seguro para prevenir a Covid. No primeiro momento, quando do recebimento paulatino dos primeiros lotes das vacinas que venham a ser autorizadas e recebidas, haverá aplicação por estratos. Primeiro para grupos vulneráveis, como, por exemplo, mas não só, idosos, indígenas, profissionais da saúde, o que por si só torna despiciente o debate sobre obrigatoriedade no momento inicial da campanha de vacinação em face do caráter paulatino da cobertura imunológica. Para a Procuradoria-Geral da República, a vacinação obrigatória não significa condução coercitiva e que a saúde pública é dever do Estado para os cuidados dos indivíduos. Não se vislumbra a inconstitucionalidade na vacinação obrigatória, expediente de que tem se valido o Estado brasileiro há muitas décadas, um valioso instrumento da saúde pública. Adentro agora nas questões em torno da competência dos estados e municípios
para determinar a vacinação compulsória. O relator das duas ações em julgamento, o ministro Ricardo Lewandowski, destacou que a vacinação obrigatória no Brasil é uma realidade e prevista em diferentes leis. No voto, ele afirmou que os dispositivos questionados não trazem nenhuma inovação, mas um reforço diante dos desafios colocados pela pandemia. A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares. 2. Venham acompanhadas de ampla informação sobre eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes. 3. Respeitem a dignidade da pessoa, a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas. 4. Atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. E 5. Sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente. Finalmente, tais medidas que acabo de expor, com as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos estados, Distrito Federal e municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência. Depois do voto do ministro Ricardo Lewandowski, o julgamento foi suspenso e deve ser retomado nesta quinta-feira.